Tô saudando a galera aí do canal Inimigos da Nova Ordem Mundial aí do GameStock. Tá com uma jornada denominada Oculto Nova Ordem Mundial. Tá, e o episódio de hoje é Descobertas Arqueológicas. Esse é o episódio Descobertas Arqueológicas. Pois bem, nesse episódio de hoje vamos tratar um pouco de ciência, né? De ciência contra o cristianismo ou a Bíblia, como queira. Primeiramente, é importante citar o que a gente tem contra a ciência? Nada. O que eu tenho contra a ciência? Nada. Absolutamente nada. No entanto, faz-se necessário fazer a diferenciação da ciência legítima, verdadeira e produtiva com a falsa ciência especulativa, pseudociência, que está casada com o ocultismo. Okay? É a mesma coisa, o joio no meio do trigo. Então, o trigo é a boa ciência, é a ciência que é experimental, a ciência que é reproduzível em laboratório, a ciência que não é um dogma, que permite o questionamento, ok? Uma ciência que é produtiva, que é benéfica, que não é parcial, é uma ciência imparcial, produtiva e benéfica, ok? Contra essa ciência eu não tenho absolutamente nada, porque ela é muito produtiva. Porém, existe uma pseudociência, okay? Uma pseudociência que está a serviço da nova ordem mundial, tá? E de Satanás para os seus objetivos espúrios, que está a serviço da elite, uma ciênciazinha vendida, tá? Muquirana e vendida para propagar as mentiras da elite da nova ordem mundial. Okay? Pseudociência casada com o ocultismo. Quanto a essa ciência, não é ciência, é lixo, é pseudociência, ok? Então, com o apoio da mídia, muita coisa é divulgada na grande mídia com o selo da ciência, mas que na verdade é mentira, tá? É uma grande mentira, não tem comprovação nenhuma. A primeira grande mentira é o próprio Big Bang, tá? Big Bang, tá? É uma grande mentira, simplesmente porque a probabilidade matemática de acontecer o Big Bang, ela é uma potência muito grande, tá? É impossível. Ora, se é matematicamente impossível tantas potências, tá? 10 elevado a tantas potências, impossível de acontecer, como que aconteceu o impossível? Ora, tá? Eles questionam de onde vem Deus, mas de onde veio o átomo? A partícula que acelerou lá veio de onde? Tá? Por que ela acelerou sozinho? Mas se é impossível matematicamente, como que aconteceu o impossível? Okay? Isso é ciência, pseudociência especulativa. Por exemplo, um osso que dura 230 milhões de anos. Acharam um osso de dinossauro, 230 milhões de anos. Ora, nenhum osso dura 230 milhões de anos. Estão mentindo escancaradamente com o apoio da grande mídia. E as pessoas acreditam. É ridículo. Se você fizer uma análise séria, o osso do dinossauro tem 5.000 anos por aí. Tudo bem, é possível o osso resistir esse tempo. 230 milhões de anos? Mentira, é factoide. E muitos outros factoides. Ciência casada com o ocultismo. Por exemplo, agora descobriram o buraco negro do Einstein, para exaltar o Einstein, blá. Enfim, isso é um grande teatro. Existe o buraco negro? Sim. Está relatado no livro de Enoque, na Bíblia, os portais. Porém, o termo buraco negro foi um termo que Einstein copiou do hinduísmo, da cosmologia do hinduísmo. Então, toda a cosmologia que a gente tem hoje, grande parte dela, espaço sideral, esse culto ao cosmos, ao invés da gente prestar mais atenção com uma maior importância no nosso planeta Terra, culto ao qual vem do hinduísmo. Einstein botando a língua de fora por causa de uma deusa hindu, tá? Que ele seguia o hinduísmo, apesar de ser judeu. Então, ou seja, que só deixou teoria, tá? Quanto o Nikola Tesla foi um cientista de verdade, que mudou as nossas vidas, que aplicou o conhecimento que ele tinha efetivamente, não é tão valorizado. Então, ou seja, tem um joguinho aí de cartas marcadas, tá? Então, hoje eu vou tratar não da ciência legítima, que é benéfica, mas sim da pseudociência. Inclusive, nesse país está havendo teatro.
o governo Bolsonaro, né, aparentemente pela família, pela Bíblia, essas coisas, né, conservador cristão, né, está tentando colocar alguns valores, e a mídia está dizendo que assim estão afrontando a ciência, né? Ciência, o evolucionismo, tentaram colocar como uma alternativa, né, os geministas Damares também, como alternativa o criacionismo e o design inteligente. Aí já negaram, já a mídia já caiu em cima de pau, a rede de esgoto, né, já caiu de pau. Por quê? Porque é o evolucionismo, gente. Aí vem a pseudociência. Não existe prova nenhuma de que existiu o evolucionismo. É uma teoria. E transformaram a teoria em dogma. Ou seja, não pode ser questionado. Isso não é ciência. Todos os fósseis que foram descobridos do homem de Neandertal, homem de não sei das quantas, é tudo mentira. Já foi feita a comprovação por análise séria de que ou era um macaco fora do padrão ou era um homem fora do padrão. Ponto. Okay? Não existe macaco metamórfico, elo perdido, não existe. Ok? Mas a mídia coloca sempre isso. Tá? Evolucionismo é uma teoria. Se é uma teoria, se não é um dogma, a gente tem que não pode ser intolerante em relação a outras explicações. Tá? Mas o evolucionismo e o Big Bang não tem prova alguma, viraram dogmas. Isso é uma pseudociência, ok? E a elite está usando isso, principalmente para quê? Afrontar as escrituras, enfraquecer o cristianismo, deixar o cristianismo sob cheque e criar uma guerra, igual estão fazendo agora no Brasil. Aqueles que creem na Bíblia e coloca como se fosse uma afronta à ciência. E eles dividem o povo em dois grupos, a Bíblia e o turma da ciência, um brigando contra o outro, e assim a elite passa ilesa e continua reinando pelo caos, ok? Então tomem muito cuidado com isso. Mas pois bem, hoje eu vou tratar, como sempre, a pseudociência, né, com apoio da mídia podre, tá? A mídia podre, todos eles são vendidos para quem tem dinheiro, ok? Quem está no poder de fato. Mas enfim, é uma notícia que está aqui, você está vendo aí na tela, revista Galileu, da Globo, né? .globo, tinha que ser da rede esgoto. E pasmem, que houve agora, a matéria é de agora mesmo, tá? A matéria do dia 5, tá? 5 de fevereiro de 2020, tá? Revista Galileu, tá? Ele está dizendo o quê? Que houve uma descoberta arqueológica lá em Israel. E essa descoberta arqueológica está dizendo aqui, ó, templo de 3.000 anos descoberto em Israel põe em xeque textos da Bíblia, né? Templo de 3.000 anos descoberto em Israel põe em xeque textos da Bíblia. E o que eles querem dizer? É o seguinte: havia lá, por volta de 3.000 anos, o templo de Salomão, né? Templo de Salomão, né? E segundo o relato bíblico, o que eles dizem é que a adoração só podia ser feita no templo de Salomão, não podia haver outros templos, ok? Pois bem, e segundo eles estão dizendo aqui, teve uma descoberta arqueológica e descobriu um outro templo nas proximidades de Jerusalém. Ora, se havia um outro templo, né, a Bíblia errou, a Bíblia mentiu, a Bíblia errou. Né? É sempre assim, que põe em xeque texto da Bíblia. Então, ou seja, logo aqui de cara, a pessoa que não é um cristão, a pessoa que não tem firmeza na fé, a pessoa que não tem comprometimento, ela olha isso aqui e ela já imagina, tá vendo, a Bíblia aí? Por que eu vou ler a Bíblia? Para que eu preciso de uma religião? Salvação? O que estão falando de tal do Messias, tal de Cristo? Para que aí? Tá tudo errado, mentira. A ciência comprovou. Né? Então é assim, então a pessoa, veja como eles atrapalham a tua salvação, tá? Veja como o diabo é malandro. Vamos entender melhor. Então, vamos entender aqui, ó. Especialistas, né? Segundo especialista, edifício religioso, ele está dizendo que é um edifício religioso da mesma época do templo de Salomão em Jerusalém, né? O único que podia ser usado pelos fiéis da época, de acordo com o livro sagrado, a Bíblia. Ele está dizendo aqui que a Bíblia errou, né? Continuando, escavações e Telmotza, a leste de Israel, revelam a presença de um templo antigo construído perto do templo de Salomão, né, conhecido como primeiro templo. O estudo foi publicado pelo Biblical Archaeology Review Professor, né?
a descoberta desafia algumas passagens bíblicas sobre aquela época, tá? Aí continuando, em 2012 um complexo monumental de templo da Idade do Ferro, né, foi descoberto em Tel Motza, perto de Jerusalém, identificado como a cidade bíblica de Moza, está nos limites da tribo de Benjamim, e serviu como centro administrativo para armazenamento de grãos. Ou seja, inicialmente eles falaram que a descoberta desse suposto templo foi para confrontar a Bíblia, não é verdade? Porque só poderia ter havido o templo de Salomão. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque o texto é tendencioso. Vamos dizer que descobriram um edifício antigo. Gente, quantos edifícios antigos tinha daquela época? Ok? Então, qual é a certeza que essa gente tem que esse edifício antigo era um templo? Qual a certeza que tem que era um templo? Tá? Se aqui mesmo embaixo está dizendo que o lugar serviu como centro administrativo para redistribuição de grãos. Ora, se era para redistribuição de grãos, então não era um templo. Eles até acharam alguns objetos lá que são aparentemente objetos de culto religioso, mas e daí? E daí? Quantos idólatras haviam lá na Bíblia, lá na Torá, nos profetas que se chamam de Antigo Testamento? Haviam idólatras que adoravam escondido em Israel. Tá? Inclusive Ezequiel 8, dentro do próprio templo de Salomão, tá? Eles adoravam imagens de répteis, prestavam culto antigo, adoravam o sol, adoravam Tammuz. Está lá em Ezequiel 8, idólatras. Então, se era um edifício, eu poderia muito bem ter idólatras que prestavam culto escondido lá dentro do edifício. Agora, daí para ter certeza que havia um segundo templo, que o texto bíblico estava errado, é ridículo, é tendencioso, é malicioso, ok? O texto bíblico. Deixa eu ver se tem mais alguma informação. Deixa eu ver aqui. Escavação, a primeira escavação só ocorreu em 2019. Deixa eu ver aqui. Sistema administrativo. A Bíblia detalha a reforma religiosa do rei Ezequias, rei Josias, né? Consolidar a parte de adoração do templo de Salomão, e eliminar atividades ligadas a cultos além de seus limites. Pois bem, se tem mais alguma. Aqui, ó, de acordo com o especialista, deve ser alguém vendido, tá? Deve ser alguém vendido. Sua descoberta indica que provavelmente o primeiro templo não era o único local, né? Pois bem, aqui, ó, diversos artefatos e destroços encontrados na cidade de Motza, como estátuas, um altar, uma mesa de oferendas e até uma cova, foram muito importantes para os estudos, indicando como funcionavam os rituais daquele período, né? Pois bem, é como eu já disse, né? Havia um lugar, os idólatras existiam naquela época, então eles podiam usar qualquer edifício para, de forma escondida, prestar o culto dele para Baal, para Tammuz, para Moloque e etc. Agora, daí para você tirar uma certeza conclusiva de que o trecho bíblico estava errado, isso aí é por demais, tá? Mas vejam que a matéria ela é tendenciosa, né? Ela é tendenciosa. Descoberta arqueológica colocando em xeque texto da Bíblia. Isso vai ter sempre, e isso é proposital, ok? Isso é proposital. Por quê? Para colocar em xeque o texto bíblico e colocar em xeque o cristianismo, ok? E desenvolver também um pouco de ateísmo, tudo blindado com a máscara da pseudociência, ok? Que não pode ser questionado. E a mídia já colocando aqui a coisa de forma tendenciosa, ok? Isso não é de hoje, tá? Então, esse suposto templo terminou, não acreditem piamente nisso. Sabe-se lá se era um templo mesmo, ok? Não acredite piamente nisso. Isso já não é de hoje, tá? Eu estou aqui com outro trecho, veja bem. Esse aqui já é mais antigo, tá? Estou agora no site da Yahoo. Está dizendo o seguinte, ó, presta atenção. Exame de DNA prova, olha só. Exame de DNA prova erro na história contada na Bíblia. Olha só, isso é muito sério, tá? Olha só, do Yahoo Notícias. Exame de DNA prova erro na história contada na Bíblia, tá?
Veja como é tendencioso. Não, ou seja, a Bíblia está errada. Por quê? Porque a ciência provou, está provado. Você acharam algumas ossadas, né, que seria em tese dos suportes cananeus. Sabe-se lá se era mesmo. Sabe-se lá. Entendeu? A gente fica com o pé atrás. Mas suponhamos que fosse, né? Acharam uma ossada lá dos cananeus e fizeram DNA e comprovaram com esse DNA que a população do Líbano atual é descendente dos cananeus. Logo, eles chegaram à conclusão de que a Bíblia mentiu. Por quê? Porque Deus ordenou os israelitas a destruir completamente os cananeus. Então, já que os cananeus sobreviveram, que é o povo do Líbano hoje, a Bíblia mentiu. Está dizendo aqui, olha só, prova erro. DNA prova erro na história contada na Bíblia. Gente, eu fico admirado. Tá certo isso? Não, tá totalmente errado. Eles são tão idiotas que nem a Bíblia eles leram. Tá? Eles leram só um versozinho isolado. Tá? E a gente vai provar agora. Pois bem, está aqui no site de Yahoo que diz assim, ó, segundo o Velho Testamento, bem, velho é teu passado, velha é a véia, antigo, ou melhor, primeira aliança. Segundo o Velho Testamento, o destino dessa etnia estava selado. Abre aspas, não deixará vivo nada que respire, disse Deus, segundo a Bíblia, e irá destruí-los completamente. A frase se referia aos cananeus, tá? Um povo que viveu há milhares de anos na região que corresponde a Jordânia, Líbano, Síria, Israel, território palestino. De acordo com o texto sagrado, a sua vontade foi cumprida. Porém, agora o DNA estaria mostrando que não é nada disso. Aí está aí o corpo. No entanto, continuando. No entanto, uma nova análise genética determinou que a população antiga sobreviveu a esta ordem divina e que seus descendentes vivem no Líbano moderno, tá? Então é o que ele está dizendo, ou seja, aqui no Yahoo está dizendo que errou, tá? Simplesmente que a Bíblia errou, tá? Porém, aqui no Yahoo, mas isso aqui é uma reportagem, isso aqui é factoide, tá? É uma reportagem irresponsável, tá? Uma reportagem maliciosa e irresponsável. Eles não leram o texto bíblico, tá? Vamos agora na revista Exame. A revista Exame já foi um pouco mais profissional. Veja bem, o que eles estão dizendo aqui, ó? Achados arqueológicos, tá? Desafiam a vontade de Deus, tá? Análise de corpos, tá? É do dia 2 de agosto de 2017, tá? Agora assim, ó, análise arqueológica desafia a vontade de Deus. A análise de DNA de corpos encontrados no livro mostra que cananeus, ao contrário do que pediu Deus, não foram exterminados, tá? É a mesma moçada aqui, a mesma historinha. Aí ele até cita um trecho das escrituras, ó, Deuteronômio, estão citando aqui, 20, 16, 17. Porém, a cidade dessas nações, que o Senhor teu Deus te dá a herança, nenhuma coisa com fôlego deixará com vida, tá? Antes destruirá totalmente ateus, amorreus, cananeus, etc., como ordenou o Senhor teu Deus, né? Aí na sequência, que ele mostra o trecho bíblico, ele mostra aqui a ciência desafiando o trecho bíblico aqui, ó. Análises arqueológicas e genéticas encontraram algo diferente. Foram encontrados resquícios de DNA dos cananeus em cerca de 90% dos libaneses que participaram da pesquisa Instituto Científico, Periódico Científico América. Okay? Porém, o que então, essa foi a informação inicial. Porém, o que esses caras não leram, simplesmente eles não leram a Bíblia. Por quê? Depois dessa orientação, mais à frente você vai ler Josué, você vai ler o livro de Juízes, né? Que demonstram que houveram alguns sobreviventes que foram poupados, inclusive pela vontade divina. Por quê? Por causa da desobediência dos hebreus, dos israelitas. Uma das mais famosas que foi poupada foi Raabe, tá? Raabe, a prostituta, tá? Por quê? Porque ela abrigou os emissários israelitas, porque ela ajudou os emissários israelitas a escaparem, tá? Então isso não foi relatado em momento algum no site da Yahoo. Agora aqui no Exame, ó, vamos lá, continuando.
os testes de DNA acabaram por contradizer a Bíblia, tá? Os cientistas descobriram que os cananeus não foram aniquilados na época. Aí ele cita aqui Josué 6:21, né? Ele vai citando e mostrando que a Bíblia estaria errada. Porém, aqui na revista Exame, aqui na frente, eles já deram um adendo aqui, tá? Aqui, ó. A Bíblia relata que os cananeus sobreviventes, relata a casa de cananeus sobreviventes. Aí cita Josué 6:17, né? Somente Raabe, a prostituta, viverá, tá? E a família dela, tá? A família dela também sobreviverá, tá aqui, ó. Josué ainda fala sobre uma cidade inteira, cidade de Gibeon, de habitantes cananeus poupados da morte. Aqui no final eles corrigem. Aqui a revista Exame, ela trabalhou profissionalmente, porque aqui, ó, corrigiu a atualização, aqui no finalzinho, aqui embaixo no cursor, a atualização, texto atualizado em 2 de agosto para incluir informações sobre sobreviventes cananeus relatados na Bíblia. Okay? Então, mas por que o Eterno, por que Deus deixou esses sobreviventes? Ele mandou lá atrás aniquilar todos, mas depois ele deixou sobreviventes. Por quê? Porque os israelitas, os hebreus, eram um povo de coração duro, tá? Mesmo depois de tudo que o Eterno tinha feito, eles continuaram pecando, continuaram com idolatria. Então o Eterno disse, deu livre-arbítrio para eles. Se vocês fizerem um bem, vai lhes passar bem, ok? Mas o povo foi rebelde. O povo sempre estava aprontando uma. Então ele deixou lá um resquício, tá? Justamente para poder fazer frente ao povo hebreu, tá? Porque sabia que o povo hebreu iria arrumar problema, tá? Então houveram sim sobreviventes, tá? Ao contrário do que de forma irresponsável, tá? O site da Yahoo não corrigiu, tal qual o site da Exame corrigiu. Então, cara, antes de vocês abrirem a boca herética de vocês para poder regurgitar as asneiras de Satanás contra as Escrituras, tente pelo menos ler a Bíblia por inteiro, tá? Pelo menos isso, ao invés de pegar um verso isolado num mundaréu de letras, tá? Tente pelo menos isso. Agora, quem não entende, quem já está com uma vontade, tá? Quem já está com uma vontade da Bíblia, porque tem muita gente, aqueles falsos pastores pedindo dinheiro, o cara acha que a Bíblia é culpada. Quem já não está com vontade de se converter das suas obras malignas, o cara já vai, tipo assim, tá vendo? O cara já arruma um motivo, é a ciência. Ciência, mídia podre, tá? Mídia podre e ciência especulativa. O trecho bíblico é claro, dizendo que houveram sim alguns sobreviventes. Agora, sabe-se lá, outra coisa, sabe-se lá se esse exame de DNA é verdadeiro. Sabe-se lá, não dá para confiar nessa gente. Essa gente tem um propósito, isso é orquestrado. Essas descobertas arqueológicas, tá, são orquestradas. Para que são orquestradas? Para deixar em xeque o trecho bíblico. Okay? Porque as escrituras denunciam todas as coisas para colocar sob xeque, tá? Para implantar a nova ordem mundial, para as pessoas acreditarem em outra coisa, sei lá, no ateísmo, no ecumenismo ou numa coisa, enfim, poder, pelo poder que eles fazem isso. Inclusive tem um projeto chamado Blue Beam, tá? Blue Beam, que é raio azul, tá? Que eles têm a prática desse projeto, fazer uma série de questões, terremotos, induzir terremotos, como? Através das ondas HAARP, da tecnologia de som, micro-ondas de som dirigida para a placa tectônica, promover terremotos e suporte, por conta desses terremotos, suporte descobertas arqueológicas que vão negar não só a Bíblia, mas vão negar o Corão, vão negar tudo que é religião. E a mídia e a pseudociência vão ter um papel fundamental nisso. E os trouxas que acreditam em tudo, né, na mídia, o que apareceu no Fantástico é da ciência, da mídia, eles acreditam por inércia, ok?
Então você já está condicionado a isso por inércia, por lavagem cerebral. Então aí vão fazer um ecumenismo, implantar uma nova ordem mundial e vai ter uma série, há quem diga que vai ter projeções holográficas no céu, no mundo inteiro, de várias religiões, para incentivar o ecumenismo, enfim. Mas enfim, as descobertas arqueológicas são fundamentais. Mas muitas dessas descobertas são mentira, tá? Um caso de mentira clássica é um osso de dinossauro que tem 230 milhões de anos. Isso é mentira, escancarado. Pois bem, aqui eu estou no outro site que parece, eu não sei se isso aqui deve ser Testemunho de Jeová, porque o site é tradução do Novo Mundo Defendida, mas está tratando justamente dessa reportagem dos ossos lá no Líbano. Só que aí que ele está dizendo, Josué 6:25, diz aqui que a Raabe, a prostituta, e as casas de seu pai, todos que lhes pertenciam, foram poupados por Josué, tá? Porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espionar Jericó. Também Josué 9:3-27, os gibeonitas foram poupados ao fazerem paz com Israel, tá? Aqui, Gibeão, todos cananeus. Josué livrou das mãos dos israelitas e não os mataram. Fez deles cortadores de lenha e atiradores de água para a assembleia, para a igreja, assembleia, congregação, como queira, e para o altar de Jeová, eu falei que era testemunho de Jeová, no lugar que ele escolhesse. E eles continuaram a fazer isso até a data de hoje. Detalhe, aí continua aqui a explicação. Os críticos da Bíblia não leram o relato. Juízes capítulo 2, tá? Juízes capítulo 2 diz aqui, ó, o Eterno falando: tirei vocês do Egito e trouxe Israel, jurei aos antepassados, nunca romperei o pacto com vocês. Para sua parte, não faça nenhum pacto com os habitantes dessa terra, deve demolir os altares deles, tá? Foi o que Deus ordenou. Mas aí continua: mas vocês não obedeceram a minha voz. Por que agiram assim? Tá? Veja bem, tá? Lá atrás ele ordenou: gente, não faça acordo com os agentes cananeus, derrubem todos os altares dele, ok? Para acabar com eles por completo, certo? Foi a ordem que foi dada, porém, a instrução que foi dada. Porém, tá aqui, tá dizendo aqui, ó, Juízes capítulo 2, vocês não obedeceram a minha voz, porque agiram assim, tá? Foi por isso que eu também não expulsarei diante de vocês, tá? Eles se tornarão um laço para vocês, os deuses deles os seduzirão. Então, por causa da rebeldia dos hebreus, que o Eterno permitiu que ficasse lá um resquício lá de cananeus, ok? Juízes capítulo 3, dizendo que ele permitiu que algumas nações cananeias permanecessem, para por elas provar Israel, tá? Isto é, experiência, tá? Pode ser, enfim, houve sim um remanescente, tá? Aqui, ó, Salmo 106, ó, não, verso 34, não aniquilaram os povos como Jeová, estou dizendo aqui o nome de Jeová, lhes havia ordenado, tá? Mas, Salmo 106, tá? Mas eles se misturaram com as nações e adotaram o costume delas, servir seus ídolos, e estes se tornaram laços para eles, Pois é, Salmo 106, verso 34, não aniquilaram os povos como Jeová lhes havia ordenado. Então houve a ordem: aniquilem totalmente esses povos. Por quê? Porque eles vão criar problemas para vocês, vão ensinar vocês a feitiçaria, a idolatria e tudo mais, tá? Ordenou: destruam todos esse povo, mas eles não cumpriram. Juízes 2, Juízes 3, Salmo 106, okay? Não cumpriram o que havia orientado, e por conta disso eles pagaram pela desobediência. Esses povos se tornaram um laço para eles, que é o verso 36 de Salmo 106. Então, ou seja, é uma reportagem, tá? Esse tipo de reportagem, ela é nociva e ela é irresponsável, como no caso aqui da Yahoo, que o Yahoo pegou um texto bíblico, um verso isolado e fora de contexto, e disse que a Bíblia errou por causa de um suposto exame de DNA, que sabe-se lá se foi verdadeiro mesmo, tá? Porém, não veio a corrigir a informação deles mesmos, tá? Porque não leram o texto
das escrituras por completo, tá? Então, nessa hora, o cara da revista Exame publicou a notícia mentirosa, tá? E depois veio para consertar, mas ninguém vai ver que veio para consertar. Ninguém vai ver que houve um erro, que houve atualização, ninguém vai ver. O estrago já está feito. Então, quem tem cabeça fraca acaba caindo na armadilha de Satanás. Esse tipo de notícia irresponsável só atrapalha, ok? Para as pessoas desacreditarem nas escrituras, acreditar na palavra de Deus, porque tem uma tal de uma ciência aí que isso não é ciência de verdade. Isso, vejam essa reportagem irresponsável de Yahoo, tá? Isso não é ciência de verdade, isso não é mídia de verdade, isso é proposital. Então vão haver muitos ainda descobertos arqueológicos, tá? Vão haver muitos ainda não vou dizer tendenciosas, mas manipuladas e mentirosas, com o propósito de negar a existência de Deus, negar as escrituras, né? Mas isso é proposital para a nova ordem mundial, descobertas arqueológicas. Gente, fica um abraço aí, canal Inimigo Nova Ordem Mundial, até o próximo episódio.